quero ver sempre no teu rosto essa felicidade. Boa noite a vocês, ouvintes, internautas, amigos, fãs, colaboradores e telespectadores. A mais essa edição com produção de Rodrigo Bugarim. A influencer, por enquanto com esse adjetivo, Noemi Coelho, direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil, Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, considerando o Twitch também para toda a Europa, Angola, Senegal, Benguela, Congo, no continente africano e também para o Japão, em Osaka. Muito boa noite no último programa do mês, Noemi Coelho. Boa noite, Dedé. Boa noite, Kelly. Sejam os dois muito bem-vindos e bem-vindos a todos os que estiverem assistindo esse programa. Opa, desculpe. Engasguei. Perdão, engasguei. Boa noite, Noemi. Boa noite, Dedé. Boa noite a todos que estão aqui conosco nesse programa. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra muito grande, viu, Noemi? Quero te agradecer pela confiança, enfim, por ter convidado a gente para estar aqui hoje participando com você desse momento tão agradável. Obrigada, Kelly. Seu amor. Gente, desculpa o engasgo. Então, Kelly Alves, analista comportamental e espiritual. Isso é um plus, é uma coisa muito especial, né? Uma analista comportamental, enfim, algumas psicólogas podem ser, né? Algumas pessoas de RH podem ser, mas uma analista espiritual é uma coisa muito diferente, muito especial. Por isso eu trouxe aqui a Kelly para falar do trabalho dela. Mas antes, eu quero dizer por que convidei Kelly para falar sobre o trabalho dela aqui no Eticast. A ética é uma das coisas muito importantes da ética é a retidão, a justiça, a espiritualidade, o perdão, o sagrado. Todas essas coisas ligadas à espiritualidade, perdão, o sagrado, tudo isso é parte da ética, são partes fundamentais da nossa... Né, a ética, ela segue essa direção da justiça, do bem, do bom, do sagrado, daquilo que é precioso, né? Então, trazer você aqui para falar sobre isso é uma coisa muito cara ao meu coração. Então, eu agradeço a presença de todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora, e a vocês que estiverem nos assistindo em outros horários, né, estiverem assistindo as nossas gravações, aproveitem, porque hoje vai ser muito especial. Kelly, o que é o seu trabalho? O que você faz? Fala para a gente, conta, que aí a gente vai perguntando e vai esmiuçando tudo isso. Como é que é você o seu analista espiritual? Diga. Você quer que eu conte hoje o que eu estou fazendo, como começou? O que você prefere? Tudo. Conta tudo. Como começou, como é que está agora, como é que é, e o que você faz, como é que a gente entra em contato com você, qual é o seu telefone, enfim, como que a gente faz para ter uma sessão com você, tudo que você puder, né? A gente tem... Olha lá o Alexandre Thiago chegando, desejando boa noite a nós, né, Noemi e Kelly. Conheci o trabalho da Kelly através do Instagram da Noemi. Parabéns pelo seu excelente trabalho, Kelly. Ó, já tem um fã aqui que veio assistir o trabalho. Obrigada pelas palavras. Então, tudo começou através da espiritualidade. A espiritualidade eu comecei a desenvolver, que eu me lembre, desde os meus 10 anos de idade. E como é? Desde já, não é sobre religião, é sobre espiritualidade e a maneira como eu desenvolvi isso, e é algo que é um comigo. Então, eu acabei desenvolvendo, e hoje, algo que eu considero meu propósito é levar essa maneira para as pessoas. Então, aos 10 anos, eu era uma criança, e eu me lembro que Jesus era o meu amigo imaginário. Então, eu conversava com ele, eu brincava com ele. E um dos momentos mais difíceis da minha vida, até então, foi quando meu pai adoeceu.
eu me lembro dessa idade, né? Por isso que foi bem marcante. E aí eu desenvolvi muito isso, então foi o que me fortaleceu. A minha família, os meus pais, eles eram católicos por terem nascido num país de tradição católica. Nós rezávamos em casa, mas eles não tinham o hábito de frequentarem missas ou templos religiosos. Mas eu tinha isso. Então eu pedia para ir. E eles me levavam à missa, e eu assistia, e eu conversava, e eu fazia presépio. Então, quando meu pai adoeceu, que naquele momento ele era a pessoa mais importante da minha vida, eu nasci temporona, meu pai era bem mais velho, então, quando eu nasci, ele já era avô. Então, eu fui a filhinha do papai, literalmente. E ele fazia tudo por mim, então, ele era a pessoa que eu era mais apegada. E aí, ele adoeceu, e naquele mesmo ano, ele foi levado para o Senhor. Enfim, continuei desenvolvendo isso, estudei em colégios cristãos. Com os meus 12 anos, eu até pensei, eu estudava no colégio de freira, aí eu pensei assim, puxa vida, será que eu tenho uma vocação? Eu tinha aulas de religião, né? E no meu colégio tinha uma capela linda, era um colégio do Sagrado Coração de Jesus, então tinha uma capela bonita, uns vitrais, e na hora do recreio, às vezes eu ia lá na capela, fazer as minhas preces, ver aquela luz, aquele ambiente, e aí eu tinha aulas de religião, e aí elas falavam sobre a vocação. Eu até questionei, minha mãe um dia falou para a freira que eu pensava até nessa possibilidade. Mas enfim, foi uma coisa de criança e eu continuei desenvolvendo a minha espiritualidade. Na época, eu fazia uso da religião e das minhas conversas, leituras, das escrituras e tal. E isso perseguiu minha vida durante muito tempo. Depois eu tive uma experiência com uma outra religião, cristã também. Então eu falo dessas duas sem nenhum tipo de acepção, porque eu não conheço as outras. Então eu posso falar o que eu conheço. E na verdade quem eu conheço é Jesus, né? E aí eu frequentava os retiros, e eu me envolvia, e eu sentia a presença. Eu ouvia uma voz. Fui desenvolvendo isso, me casei, enfim. E num outro momento, dos mais difíceis da minha vida, nesse meio tempo, eu frequentava muito determinadas igrejas. E o que que aconteceu? A religião, hoje eu vejo, na minha humilde opinião, como um instrumento. Ela não é Deus. Ela é uma ferramenta que pode te ajudar a levar a Deus. Eu tive um momento que eu levei muito ao extremo. Então, por incrível que pareça, algo que era para me aproximar, através do meu jeito de levar aquilo tão assim, me afastou. Aquele que veio para me trazer a liberdade, a vida, de repente eu estava cheia de regras ali, e me sentindo triste, um peso, mas eu acreditava naquilo. E novamente veio um outro desafio. Qual foi? Eu era casada, meu filho era um bebê, eu era arquiteta e trabalhava com agronegócio, por questões familiares, né? Por questões da família. E naquele momento eu perdi um colaborador que era como um irmão, era o meu braço direito, meu braço esquerdo dos negócios. E o meu casamento entrou em crise. Aí eu vi minha vida ruir, porque o meu projeto de vida era o casamento. Não era a pessoa com a qual eu estava casada, mas era o casamento. Enfim, e naquele momento eu me vi de novo no momento mais difícil da minha vida. E aí, novamente, eu recorri ao meu grande amigo. E aí eu comecei a me relacionar novamente com ele, mas de uma maneira interpessoal. Então, eu deixei aquela religiosidade e me tornei espiritual. Ainda tenho uma religião que não vem ao caso. Eu não acho isso o mais importante. Eu acho que o mais importante é a espiritualidade. E comecei a me desenvolver.
o meu casamento naquele momento terminou, e aí eu comecei a buscar mais. Só que nesse momento da religiosidade, era só a religião. E tem até um momento das Escrituras que o Senhor fala dos fariseus, que eram aqueles homens da lei. E eu tinha me tornado uma pessoa assim, tudo ali na cartilha, e aquilo não estava me ajudando, porque eu só seguia aquilo, eu já tinha perdido a minha identidade, eu tinha perdido quem eu era. E aí eu comecei a buscar também, através de cursos, através de outras ferramentas. Eu voltei para mim, eu voltei para dentro. Um dos cursos até que eu tive o prazer de te conhecer, né, Nô? Foi um curso muito voltado para o autoconhecimento, para a espiritualidade. E esse foi um dos vários cursos que eu fiz. E eu comecei a me desenvolver. Então, conheci pessoas, fui convidada para fazer um trabalho numa rádio também, e aí eu pude unir as duas coisas, o autoconhecimento e a espiritualidade. Quando eu era uma pessoa religiosa, eu estava presa. Mas quando eu procurei me conhecer, quem eu era, a minha identidade diante daquele que me criou, aí eu pude ter uma vida leve, eu pude tirar todos os pesos, eu pude realmente procurar ser quem eu sou e quem eu vim para ser nesse mundo. É uma jornada. Eu acredito que eu vou buscar isso até o último dia que eu estiver nessa terra. E eu acho que é passageiro, porque eu acredito que o nosso espírito é imortal e é eterno. Então, continuei fazendo cursos e pude começar a ajudar pessoas, fui me aperfeiçoando, fiz cursos de coach, análise comportamental. E aí, onde é que entra a análise comportamental e a espiritual? A espiritual, ela é intuitiva, ela é um dom. E quanto mais eu desenvolvo isso, atendendo pessoas, mais ela flui. Como no esporte, numa academia, quanto mais você desenvolve a sua musculatura, mais você vai lá e alcança seus objetivos físicos. Um jogador de futebol, se ele tem o dom, tá tudo bem. Mas se ele começa a desenvolver isso, treinar e isso é colocado em ação, ele se torna um craque. A análise comportamental foi mais uma ferramenta técnica, uma ferramenta com base na psicologia. E aí eu aprendi a entender as pessoas através do seu comportamento e através da minha intuição, entendendo também outros porquês. E tiveram vários outros cursos, terapias, enfim. E aí eu fui refinando isso e hoje eu acredito que o meu trabalho é levar essa leveza, levar essa vida mais fácil para as pessoas. Como? Com essas ferramentas. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a espiritualidade. Porque uma pessoa que pratica o autoconhecimento através de terapias, meditação, tantas outras ferramentas. Só que se ela fizer tudo no braço dela, isso é humano e é pesado. Agora, quando eu chamo para ser coparticipante comigo, aquele que me criou para que eu desse certo, aí fica mais leve. Aí é a criatura e o Criador. Ele me criou para que eu desse certo, para que eu fosse potencialidade pura. Ele deu a vida por mim, né? Amanhã é sexta-feira da paixão. Através da sua paixão e do seu amor, ele deu a vida por nós. Então, se ele deu a vida por nós, eu tomo posse da minha importância, com todos os meus defeitos. Mesmo assim, ele me ama. Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, o maior amor terreno é o amor de um pai ou de uma mãe por um filho. E como seres humanos, nós somos imperfeitos, mas o amor do Criador por nós é perfeito. E eu não amo menos meu filho, porque ele tem as imperfeições dele. Pelo contrário, esse é o amor genuíno. Então, com todos os meus defeitos, eu sei que eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que deu a vida por mim. E quando eu vou na direção do meu propósito,
tudo aquilo que eu tenho é potencializado. Então, eu consigo me desenvolver muito mais. Então, dessa forma, eu tenho atendido a maioria das pessoas, dos meus clientes. 85% são mulheres. Mulheres na faixa dos 34 aos 60. São mulheres que já estão numa fase mais maduras ou amadurecendo na vida, que têm ou não filho, estão querendo ter, ou que já têm, mulheres que são geralmente trabalham, algumas são mães solo, mas sentem um peso de carregar um mundo nas costas. Mas se eu me conheço, eu sei as minhas habilidades, eu sei o que eu sou boa, e eu chamo a ajuda do Criador, tudo se torna mais leve. Não é que vai ser fácil, não é que não haverão problemas, mas eu nunca mais me sentirei sozinha, e nem me senti. Então é sobre isso. E eu comecei atendendo através das mensagens matinais, aí fui me aperfeiçoando. Eu não sou terapeuta, porque eu não fiz o curso da terapia. Algumas me chamam de terapeuta, algumas me chamam de mentora, algumas me chamam de coach, porque eu tenho essa formação. Enfim, o meu trabalho tem sido esse, no. Não sei se eu fui clara aqui para a audiência, para vocês que estão escutando a gente, que estão nos assistindo. Vou explicar o que eu entendi e dizer também um pouco do que eu conheço do seu trabalho até agora, né? Para você me ajudar a explicar mais. Porque eu conheci a Kelly, que está trabalhando e fazendo todos esses cursos e todo esse desenvolvimento pessoal, mas a Kelly que ia lá no Instagram e falava para as pessoas coisas bonitas sobre espiritualidade, né, que oferecia orações, né, que fazia aquela oração ali como uma oferta, uma oração verdadeira, né, uma oração, oração verdadeira. Que a gente tem que fazer a diferença entre uma oração que é feita com o coração e com a ligação com, né, com Jesus, com o Espírito, e algumas coisas que a gente vê aí, né, enfim, no mundo que são esquisitas. A gente vê na televisão coisas que são esquisitas. Né? Então, assim, não é isso. Você fazia aquela oração para aquelas pessoas que estavam ali assistindo com você, a oração para falar com Jesus e trazer a bênção do mundo espiritual para a nossa vida. Como a gente faria, por exemplo, né, nós iríamos num outro momento do tempo, né, numa outra época, as pessoas iriam à igreja de manhã, por exemplo, ou não, ou ligariam o rádio para ouvir a oração da manhã antes de sair de casa, talvez. Então você fazia aquilo através do Instagram, né? Você fazia aquela oração com as pessoas para que elas tivessem um bom dia, para que elas tivessem, enfim, a proteção da espiritualidade. Então era assim, era uma na minha, eu estou falando do que eu conheci, do que eu entendo. Pode Tá? falar. Se eu estiver errada, você me esclarece. Pode falar. Estou pegando um caderninho aqui que depois eu quero mostrar para vocês. Pode falar, Nô. Então, assim, isso eu vi e era o que eu entendia do seu trabalho, e você sabe o quanto eu achava importante isso, né? E o quanto, inclusive, falei para você, olha, oferece essa oração que você sabe fazer para proteger as pessoas que estão precisando, né? Você sabe que uma pessoa pode estar precisando de uma ajuda e você tem esse dom, essa possibilidade, oferece essa oração para aquela pessoa, porque né, na minha opinião, isso é mais do que o carinho, é mais do que uma mentalização, né? Assim, aquela coisa de vou torcer para que fulano fique bem, sabe? Como a gente pensa, vou rezar para que fulano fique bem, sabe? Quando a pessoa
eu acabei de ter notícia de que a esposa de um amigo pode ser que esteja com câncer de mama, já está aguardando o resultado. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou rezar para que dê tudo certo, para que o resultado seja bom, etc, etc. Isso é uma coisa. A outra coisa é você efetivamente enviar uma oração para a pessoa, né? Você era capaz, você tem esse dom, você era capaz de fazer isso, capaz de enviar uma breve oração num áudio para a pessoa, e eu pedi para você fazer isso algumas vezes. Então, assim, esse dom da oração que você tinha, que você dividia com as pessoas, né, era uma coisa já por si muito especial. E agora você está me dizendo, e eu estou entendendo, que quando você está levando mensagens para as pessoas, né, no Instagram, e você está fazendo mais do que levar mensagens e orientar pessoas. Você está fazendo atendimentos, né, e você conversa com as pessoas, e, cara, isso não é pouca coisa, não, isso é muita coisa. Muita coisa. Chego até a me emocionar, cara. Você está trazendo Jesus para junto dessas pessoas, para que elas voltem a ter Jesus do lado delas para caminhar junto. Entendi direito? Exatamente. Caraca, Eu rapaz! posso fazer uma colocação? E tudo isso faz parte da jornada. Porque comecei a desenvolver esse trabalho numa rádio, através de mensagens matinais. Uma rádio lá do Paraná, e o qual o proprietário e meu amigo, ele foi a primeira pessoa a me dizer que ele nunca tinha ouvido nos lugares que ele havia frequentado de pessoas com títulos dos quais eu não tenho nenhum título religioso, eu sou apenas uma pessoa estudiosa, que ele nunca tinha visto dessa maneira e que eu tinha também inteligência emocional. E ele me pediu, por algum momento, porque ele era político, ele ia sair em candidatura, ele era o dono da rádio, ele era o jornalista. E ele ia sair em campanha, e em momentos de campanha a pessoa não pode falar em nenhum veículo público para que não misture. Então ele falou: eu vou ficar fora do ar. Você poderia, na hora do meu programa, falar uma mensagem? Ele me deu 10 minutos. E aí, aquilo, através da experiência, diminuiu para 7, e hoje a gente chega no máximo a 7, uns 5 minutos mais ou menos. E ele me perguntou quanto eu cobraria para doar ali o meu tempo, a minha hora, o meu estudo. Porque imagina, desde 2018, são 7 anos, eu acho, ou 6, enfim, de segunda a sábado. Faz uns 2 a 3 anos, 2 anos que começou só de segunda a sexta. Só que para eu falar, eu preciso estudar, né? Então a gente leva um certo tempo. Mas naquele momento, eu senti no meu coração que eu ia devolver aquilo. É uma rádio AM, ela tem um grande alcance, só que as pessoas, os ouvintes, grande parte deles eram de lugares longínquos, às vezes zona rural, eram pessoas que não tinham acesso, e era matinal. Poxa, eu acho tão importante nós acordarmos, a maneira como nós acordamos vai refletir no nosso dia. Então eu queria ser aquela embaixadora das boas novas, que é o Evangelho. Evangelho nada mais é do que boas novas. Então, eu queria levar uma mensagem de vida para que aquelas pessoas tivessem essa força, para que a sua fé fosse alimentada. E ao final, eu sempre termino com uma oração. Nós continuamos, isso é a minha oferta viva para o Senhor e depois para as pessoas. E aí, a gente foi desenvolvendo. Na época da pandemia, comecei a fazer as lives, mas o que que eu percebi, no que quando eu faço um programa, uma oração, eu ajudo aquela pessoa. Eu não, né? O Senhor, eu sou apenas um instrumento, né? Eu levo ali, eu sou um canal para trazer paz, para trazer renovo, força, fé, esperança. Mas eu percebi uma outra coisa. Quando eu fico só na espiritualidade, é como se a pessoa
só recebesse. E eu gostaria de que cada um desenvolvesse o seu jeito. Porque eu não tenho nenhum cunho religioso, eu não sou pastora, eu não sou freira, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa comum que desenvolveu. Assim, e eu acredito que o meu Criador, como um pai e uma mãe, mais uma vez, trata de cada filho de acordo com a necessidade. Tem as regras, alguns padrões, algumas questões de ética, de verdade, de justiça, de amor. Porém, cada um tem a sua linguagem. Quando eu rezo, eu repito palavras de força, conhecidas, mas quando eu oro, eu converso com ele. Então, através desse autodesenvolvimento, dessa análise, a pessoa começa a desenvolver a relação dela. Ela não vai ser passiva, porque em algum momento, aqui ó, até te mostrar, esse caderno de oração, todas as pessoas que me pedem, eu coloco o nome, e todos os dias, às 18 horas, aonde eu estiver, se eu estiver sem ele, eu tenho um despertador, eu fecho os meus olhos e falo, Senhor, abençoa todos que estão aqui, todos que me pediram, até os que eu esqueci de colocar, eu faço esse pedido. Mas, quando as pessoas começaram a me procurar, e mesmo quando eu não falo sobre espiritualidade, eu estou servindo através da análise comportamental, do coach e tudo mais, eu acredito nisso, que nós somos instrumentos. Os cristãos são pequenos cristos. Então, eu sou um pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. Ainda que você não saiba um versículo, uma oração, através da sua vida, você é uma embaixadora do reino. Tem um verso que diz assim: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E nesse final de semana a gente vai comemorar a Páscoa, por coincidência, né? A gente está aqui hoje. E ele deu a vida dele, e os cristãos acreditam que ele ressuscitou. E ele vive dentro de mim, dentro daqueles que nele creem. Em alguns, por não ter essa capacidade, por não ter desenvolvido essa linguagem, como se fosse uma criança, um bebê que está aprendendo a falar, não sentem tanto essa presença. Alguns desenvolvem através da religião, alguns através desse jeito que eu uso. Eu também uso a religião, mas enfim, cada um desenvolve do seu jeito. Quando nós desenvolvemos, nós levamos. Então, há mais de 2024 anos, ele vive, e ele vive através de mim, através de você. Quando você faz uma boa ação, quando você sorri para alguém, quando você leva a sua mensagem para alguém, quando você faz algo de bom, você está levando ele. Isso é espiritualidade, que vai além das palavras, né? Então, nós somos pequenos cristos, sendo médico, sendo escritor, sendo uma pessoa que trabalha como uma colaboradora, atividades braçais, não importa. Mas quando você é conectado com ele através da sua vida, você está levando ele, né? Quando deixe de alimentar esses pequeninos, fui eu. Então eu acredito nisso. E aí eu parei um pouquinho com as lives, porque eu não quero que as pessoas dependam de mim, da minha oração. Eu tô aqui, sempre que me pedem, oração é uma coisa que de graça recebi, de graça eu devolvo. Aí as pessoas falam assim, mas você cobra para orar? Jamais. Nunca O que eu cobrou. cobro é quando eu desenvolvo essas mentorias, esse atendimento que mistura a espiritualidade e o autodesenvolvimento, que hoje, é como eu sobrevivo, eu abri mão de outras coisas para viver disso. E eu quero cada vez mais ter mais pessoas, porque realmente atender uma pessoa tem um preço. Mas quando você vê a vida dela transformada, ela fortalecida, ela com esperança, Não tem preço. isso não tem preço, isso Eu tem vou pedir valor. Isso, perfeito. A gente vai voltar a isso, Kelly. É que eu tenho que pedir um instantinho para chamar o Dedé no estúdio,
né, chamar o estúdio, porque a gente chegou na hora, e a gente vai voltar, Kelly, pode deixar que isso não acabou, não, tem mais a explicar. Dedé, chamando o estúdio, Dedé. O melhor da programação Nossa FM. Estamos apresentando Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast é agora Eticast. Toda quinta-feira, a partir das 8h15 da noite, aqui na minha, na sua, na nossa FM, rádio e TV web. Kelly Alves é hoje a convidada muito, mas estrondosamente especial, porque a Noemi Coelho, juntamente com Rodrigo Bulgarim, produzem Ética do Amanhã, aqui na minha, na sua, na nossa FM. Já voltamos, então, obrigada, Dedé, obrigada pelas palavras do estúdio. Então, Kelly, você estava falando que você tem que cobrar um valor, um valor no sentido, valor financeiro, né? Você tem que, justo, você tem que cobrar um valor justo no sentido de é o seu tempo, é o seu estudo, é a sua dedicação, é o seu talento. Tem uma série de coisas que a gente coloca, né, no preço que a gente cobra, porque é necessário cobrar. Tem coisas que você pode oferecer de graça a sua oração, porque é uma escolha que você faz, graças a Deus. Essa é uma boa escolha que eu acho que você faz. Uma oração é uma bênção, né, que você está oferecendo para todo mundo. Mas você tem um talento, você tem um preparo, você tem uma série de coisas que você pode cobrar, e é justo que cobre para que as pessoas saibam que aquilo que você está falando e está oferecendo tem valor. E que elas, né, quando você vê a vida das pessoas transformadas, não tem preço, né, só tem valor. E aí, conte como é que ou como são, possivelmente, os processos. Como são, provavelmente deve ser cada um individual, mas o que você pode contar sobre esses processos? Você pode contar algum para a gente, né? Contar como são, assim, as propostas. Sim, a gente tem algumas propostas. Algumas pessoas elas chegam até mim por essa questão da análise comportamental, que é uma ferramenta técnica, eu fiz uma formação, é uma ferramenta validada, ela é feita por grandes empresas, eu não sei se eu posso falar o nome das empresas aqui ou não. Pode, mas não importa a Então, empresa, importa que a ferramenta é tão Google, validada. empresas conhecidas mundialmente, Google, Isso. IBM, Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, eles usam essa ferramenta, porque ela tem uma base ali científica, ela tem um protocolo. E ela é Então, para efetiva, poder né? Efetiva. aplicar, exato, para poder aplicar e dar uma devolutiva, eu fiz uma formação até para comprar o processo, o questionário para a pessoa preencher, tem que ter essa formação. Depois eu dou essa devolutiva. Então, geralmente, essas pessoas vêm pelo autodesenvolvimento, é uma ferramenta que ela é usada na área de recursos humanos, porque daí as pessoas se conhecem, e daí muitas empresas, hoje em dia é muito custoso, é muito dispendioso você contratar e dispensar alguém. E aí, quando você usa essa ferramenta, você entende as forças, os valores dessas pessoas. Então, ao invés de você dispensar, de repente ela está no lugar errado. Por exemplo, eu sou uma pessoa influente. São 4 pilares: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Dominância, como lidar com problemas e abordar soluções, influência,
lidar com pessoas, estabilidade, o ritmo que você leva as coisas e conformidade às regras. Todos temos todos. Só que algum desses valores, eles são mais altos. E aí, o que acontece? Eu sou uma alta influente. A minha influência deu 99. Eu não consigo. Se você me colocar num lugar que eu não tenho contato com pessoas, eu posso adoecer. É igual você pegar uma pessoa com essa influência e colocá-la para trabalhar num arquivo, num lugar que ela não tenha contato com pessoas. Eu não sou aquela pessoa que dá para viver de home office sem contato com pessoas. Já uma pessoa mais estável, mais conformidade, que ela já é mais introspectiva, se ela tiver uma baixa influência, não é legal você colocar ela como recepcionista. Talvez ela produza mais num arquivo. Então, quando uma pessoa. E não existe certo ou errado, todos temos qualidades. Então, sabendo dos pontos fortes, a gente vai aproveitar isso, e os que não são tão fortes assim, a gente vai minimizar. Então, através disso, as empresas fazem esse recrutamento, casais fazem para se entenderem melhor, pessoas fazem para se entender melhor. Então, isso é uma ferramenta de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e aí tem as técnicas do coach, que a gente aplica, que é diferente da terapia, é algo mais efetivo, você extrai da pessoa, e tem as pessoas que vêm pela espiritualidade, que já me conhecem há algum tempo, e aí a gente acaba colocando um pouquinho de tudo. Então, a gente faz. Tem pessoas que vêm mensalmente, que lidam muito com o público, às vezes elas estão esgotadas. Vamos fazer esse atendimento, né? Porque eu estou sentindo um cansaço. Vamos fazer isso? Eu não tenho nome ainda para esse produto. Vocês podem até me ajudar. Eu tenho uma empresária na Bahia que ela fala que é uma limpeza espiritual. Eu tenho uma moça aqui em São Paulo. Ela trabalha na área de direito. Ela fala que é um recomeço. Para ela é um recomeço. Ela vem fazer e recomeça. Só que assim, é algo que tem uma conexão. E isso faz parte do meu dom. Eu me conecto com a pessoa e aí vai fluindo, né? É como se ela tivesse aberta para receber alguma coisa e eu fosse um veículo, né? Então, é muito interessante. Eu ouço assim na minha mente. E aí, cada um fala coisa, dependendo da fé da pessoa, eles falam, alguns falam que eu sou intuitiva, pessoas de cunho mais religioso falam que eu tenho dom de profecia, eu não sei. E eu sei que quanto mais eu tenho desenvolvido isso, tenho ficado cada vez mais forte, é muito lindo. E tem as pessoas que fazem uma mentoria, que eu estou fazendo por enquanto individual, para que depois eu possa atender grupos, que envolve tudo isso. Tem essa análise cognitiva, comportamental, e tem as questões da espiritualidade, do coach, tem os movimentos que a gente faz ali. Então, são esses os atendimentos. Nós temos vários. Tem pessoas que vêm, tem uma que me chama de terapeuta, vem semanal, tem umas que vem mensal, tem umas que estão fazendo uma sessão ali, essa mentoria, que são 6, quinzenais. Então, a gente tem bastante coisa. Tem pessoas do Brasil e do mundo. Ah, que bom, Kelly, parabéns, cara, que coisa linda, parabéns, parabéns, parabéns. Né? A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é parabéns por esse trabalho maravilhoso. Também quero aproveitar e dizer bem-vindo, Wagner Azevedo Pereira, um amigo que está todo dia, toda vez ele vem assistir o nosso podcast, e é uma alegria recebê-lo, e eu fico sempre esperando que ele chegue, porque enquanto ele não vem, eu sinto falta. Então, bem-vindo, Wagner, que bom que você está aqui. Que bacana, Kelly, que isso está acontecendo. Agora, vou perguntar, porque eu estou super curiosa, como que você traz Jesus para essas pessoas? Porque enquanto você está com elas, e você traz Jesus para elas através de você, né, junto com você, mas como você faz para elas se reconectarem ou posso perguntar isso? Estou sendo invasiva? Estou falando coisas demais? Não.
Porque, para mim, essa é a coisa mais difícil de todas, porque, né, estou perguntando de curiosa mesmo, é a coisa mais difícil porque, assim, você teve a sorte, a graça, né, a bênção de ter Jesus como amigo imaginário, né, por ele estar junto de você, assim, desde É porque sempre. eu era criança, né? E quando a gente é criança, a gente está aberto. Então, Mas a ainda assim, gente é aberto para essas coisas, né? ainda assim é uma bênção, né, uma graça. Mas é, acho que a grande maioria das pessoas, incluindo eu, a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de interagir com Jesus, com os santos, com Deus. A oração é uma coisa muito difícil, eu acho, tá? Eu tô falando por mim só. Estou falando também pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que até em cursos, né, a gente ouve dizer isso. Não é só, assim, não estou falando só da minha opinião, não. É uma dificuldade, às vezes, que eu fiz matéria eclésia, né? Eu sou uma católica conversa, não é minha religião de formação. Eu não sou católica de formação. Enquanto eu era criança, eu tinha uma religião, e depois eu me converti adulta ao catolicismo, e aí fiz estudos, né, na religião, e na religião católica, e assim, acho que é difícil até para os religiosos mesmo. Alguns deles relatam um pouco de dificuldade, né, de falar com Deus, né, de interagir com Deus. Então, como que você, sabendo dessa dificuldade do ser humano, não é individual, é uma dificuldade do ser humano, uma necessidade humana que nós temos, né? Como é que você traz esse Jesus para as pessoas? Como é que você chega, como é que você consegue fazer a pessoa se reconectar com ela com Jesus? Se é que você É consegue, assim, claro. olha, geralmente, quando a gente entra nesse assunto, é porque a pessoa já tem algum tipo de espiritualidade, ela já tem uma crença, e isso é importante para ela, porque eu acho que você me conhece, você viu que eu mudei o meu posicionamento, mas eu acho que, de alguma forma, eu exalo isso. Então, de boquinha fechada, fazendo coach, diz que para a empresa, a pessoa dá alguma deixa de que ela tem fé, de que ela tem essa espiritualidade. Eu acredito que isso é conexão, que a gente atrai as pessoas que estão no mesmo nível, ou para servir, ou para ser servido. Então, 100%, mesmo se eu não falar nada, no fim acaba tendo uma escapatória ali. E aquelas que me procuram, elas têm esse desejo. E como que a gente desenvolve? Aí tem as duas técnicas, né? Quando eu começo essa análise, nós começamos a enxergar pontos e a ver pontos que criaram o jeito de ser, a conexão, as crenças. E aí a gente vai trabalhando nisso. Tem pessoas que têm dificuldade porque não teve um bom relacionamento com seus pais. Se você não tem uma boa imagem de pai, então você vai achar que Deus castiga. Mas ele não castiga, ele só permite. Eu costumo dizer que Deus ele é tão bom, ele quer tanto que a gente acerte, é que tem as leis que são universais. Então, se você plantou, você vai colher. Se eu plantei banana, eu vou colher banana. Só que esse Deus que eu conheço, ele não é aquele Deus que castiga, que procura com lupa o nosso erro. Eu não sou assim com meu filho, e eu sou tão imperfeita. Imagina ele que é amor, que deu o filho dele. Então, eu acredito nisso. E aí a gente vai conversando, a pessoa vai falando, a gente vai quebrando essas crenças. E aí a pessoa vai desenvolvendo. Alguns tiveram seus traumas através da religião, porque a religião colocou aquilo numa caixa de uma maneira rígida.
né? Alguns é que nem quando a gente é criança. Às vezes você aprende uma matéria na escola, mas você pegou um ranço porque você não se identificou com aquele professor. E às vezes o seu professor de religião, seja na sua crença, talvez você não se identificou tanto com ele, talvez ele foi muito exigente. A gente detecta isso e vai quebrando essas coisas. Claro, para quem quer, para quem está aberto, para quem quer desenvolver isso. Porque a gente vive num mundo hoje muito para fora. A gente não consegue nem meditar, a gente não consegue sentir a respiração, a gente não consegue tomar um banho sentindo a água cair, tudo é tão mecânico, você não consegue apreciar a natureza, né? Então, isso torna a vida muito difícil, as pessoas vão ficando endurecidas, vão tendo uma série de doenças psicossomáticas. Mas aí, quando você vê a possibilidade de se relacionar com aquele que te criou, sei lá, pensa no iPhone, o Steve Jobs, gente, ele criou esse telefone para dar certo, para ser sucesso. Então, ele sabe como funciona. Se eu me relacionar com ele ali, eu vou saber. E é isso. E isso é algo que vai sendo desenvolvido, como uma amizade, como um namoro. Cada um desenvolve de um jeito. Nós nos conhecemos desde 2000 e conhecemos tantas outras pessoas. Você conheceu várias outras pessoas, assim como você me conheceu, mas algo nos conectou e a gente foi desenvolvendo. Hoje, a gente é muito mais próxima do que há 4 anos. E com ele é a mesma coisa. É você se permitir conhecê-lo, é você se permitir desenvolver isso, é você se permitir se conhecer, é você se permitir ser quem você é e não ser aquilo que as pessoas querem que você seja ou quem você acha que sendo você vai agradar. Só que isso é muito sutil. Muitas vezes nem nós temos essa consciência, né? Então, através desse autoconhecimento, dessa parte eu comigo mesma, vamos desenvolvendo. Mas a parte espiritual potencializa os resultados. Então, quando eu tenho uma relação boa com Jesus, né, com a minha espiritualidade, boa noite a todos, né? Boa noite, Wagner, querido. Quando eu tenho uma relação, quando eu mudo a minha relação com Jesus, eu não preciso ter uma relação tão. É que o Dedé está colocando aqui boa noite do Alexandre, Thiago. Eu vi, boa noite. É que eu coloquei o óculos porque para eu ler fica mais fácil, só que tá dando reflexo aqui na luz, então eu tô sem. Não pode botar óculos, não, fica dando o maior reflexo mesmo, a gente precisa ver seu rosto. Tá vendo? Então, assim, eu estou perguntando porque eu quero entender como é que a gente consegue essa proximidade, né? Se eu consigo uma proximidade com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, eu não preciso ter essa relação tão destrutiva, tão intensa com a materialidade, né, com o mundo, com as mídias sociais, enfim, essa relação tão rápida que a gente tem, que não permite que a gente tome banho sentindo a água, né, que a gente tome, enfim, que a gente tenha uma vida conectada com a vida em si. Se eu tenho não é deixa eu usar a palavra correta para eu me expressar adequadamente. Se eu tenho a segurança, né, da minha proteção espiritual, eu posso me acalmar, né, eu posso me sentir segura e conectada comigo mesma para ter uma vida conectada com os verdadeiros valores. É mais ou menos Sim. isso que É acontece. você estar na sua funcionalidade plena. A pessoa que está bem espiritualidade, ela está solta, perdida, né? Ela está o tempo todo querendo achar essa espiritualidade. Porque eu acho que é isso que acontece, né? A gente está o tempo todo querendo achar a espiritualidade que está faltando na vida da gente. Eu acredito.
E eu acredito que nós somos um ser triuno, né? Nós somos corpo, que é o nosso veículo. Então eu acredito no cuidado com o corpo, não esse cuidado em excesso, distorcido. A não ser quando a pessoa trabalha com a imagem, esse tipo de coisa. Mas pessoas comuns, né? Então eu acredito que o nosso corpo é o nosso templo sagrado. Então, é você se alimentar bem, é você tomar água, é você dormir bem, é você cuidar, porque é o seu veículo. Poxa, as pessoas gastam tanto dinheiro com carro, com casa, mas é o meu corpo, que é a minha casa, é a casa da minha alma, do meu espírito, enquanto nós estamos aqui no planeta Terra. A minha alma. A minha alma sou eu. São as minhas emoções, o meu temperamento, o meu jeito. É a minha alma. O meu espírito é tudo aquilo que me conecta com o divino, com o sagrado. E tem tanta coisa, acredito que as coisas acontecem primeiro no plano espiritual e depois elas se materializam, e tudo que a gente está vivendo hoje, primeiro foi criado no espírito, nós trazemos, nós chamamos a realidade as coisas, né? Então eu acredito em estar buscando esse Acredito equilíbrio. nisso sim. E é Acredito por que isso que é só a vibração. espiritualidade, eu acho que fica religioso, fica só a caixinha. Mas eu acredito que a espiritualidade, com o cuidado da alma, o cuidado das emoções. Poxa, se eu tomo banho todo dia, eu vou cuidar das minhas emoções. Ah, eu já tive um dia difícil, um dia pesado, porque eu discuti com meu filho, porque eu peguei o trânsito. E vou esvaziando, vou fazendo essa limpeza. Eu vou começar o meu dia agradecendo, me encontrando com o meu Criador, eu termino com Ele. Eu começo de manhã no pique, à noite, Senhor, muito obrigada, abençoa, tal, pá. Mas assim, de ter essas práticas diárias. Poxa, eu me alimento todos os dias, eu tomo banho todos os dias, eu tomo água. Então eu vou me alimentar, eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou tentar entender por que que eu fiquei chateada, por que que eu fiquei tão ofendida, e vou tentar trabalhar isso em mim para que eu seja menos vulnerável a essas coisas. Vou trabalhar, isso seriam as questões da alma, né? São essas ferramentas. E na questão da espiritualidade, desenvolver isso. E a espiritualidade, como Jesus veio como uma pessoa, é um relacionamento. Tem gente que não é tão dado, tem gente que é mais reservado. Vai conhecendo, vai pondo seu pezinho na água. Você não precisa já. Ai, nem sei o que que é isso. Isso é coisa de maluco, isso é coisa de beato, isso é coisa de gente louca. É você e ele, é um caminho seu, é a sua jornada. Às vezes você conhece uma pessoa, já vira a melhor amiga da infância. Como eu falei, eu tenho a influência muito grande, então eu consigo me soltar. Mas tem gente que já é mais tímido. Vá no seu tempo, é um relacionamento. Você, as pessoas que você ama, você fala com elas numa frequência, aquelas pessoas que você tem conexão, você às vezes não fala tanto, mas você está conectada. Então é sobre isso, é desenvolver o seu relacionamento. Por isso até que eu dei uma pausa nas lives e comecei a reformular, porque eu não quero que as pessoas tenham essa dependência, eu quero que elas queiram desenvolver o delas, né? Eu acho que isso é o legal. Eu acho que foi isso que eu consegui para mim e que faz toda a diferença na minha vida. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou analista comportamental, eu tenho meu tempo de treino, das minhas atividades físicas, eu procuro me alimentar bem, eu tenho uma vida leve, né? Então, através dessa tríade, corpo, alma e espírito. Então, para esse mundo tão caótico, tão pesado, tão difícil, tão desafiador, onde ninguém olha para ninguém, eu aprendi a começar olhando para mim, para dentro de mim. Isso é verdade, né, Kelly? Você olhou para dentro de você, né? Encontrou o seu caminho, a sua paz, o seu relacionamento pessoal com você mesma, com o seu parceiro, né, com o seu filho.
se harmonizou isso, harmonizou sua vida. Acho que você tem uma vida feliz hoje, né? Está fazendo o que gosta, tem seus compromissos enfim, seus compromissos com a vida, mas você está fazendo o que você gosta, né? Então, você pode oferecer o melhor para o seu trabalho, porque você está vivendo a melhor vida que você quer viver, eu acho. Eu Isso. nunca pensei que eu ia ter, eu nem sabia que isso existia, assim. Lógico que a gente não vive no mundo das fadas, nós temos os nossos problemas, os nossos desafios, mas, assim, os enfrentamentos são diferentes. É você olhar para o problema, saber que você não está sozinha, que você tem dentro de você tudo o que você precisa em todas as áreas da sua vida. Você tem, porque você nasceu com esses recursos dentro de você. E quando você aciona a espiritualidade, vocês vão juntos. Eu não acredito nesse Deus passivo, que eu tô aqui, ai Deus, me arruma um emprego, me arruma um marido, me arruma isso, me arruma aquilo. Não. Eu acredito que eu vou e ele põe o chão. Eu acredito que não é só pedir, é agradecer, é reconhecer, é enxergar situações e é ter uma vida leve, é seguir o fluxo da vida. As coisas vão se caminhando. Quando a gente marcou essa live, a gente não sabia que hoje ia ser véspera de Páscoa praticamente. E eu acho que nada acontece por acaso. E eu vejo isso na minha vida. E aí eu não fico tão preocupada. Se solta um pouco o controle das coisas, né? Eu estou encantada, Kelly. Eu estou encantada, de verdade, viu? Eu Vem estou fazer um encantada atendimento mesmo. comigo que você vai ver. Pois é, eu estou aqui pensando duas coisas. Eu vou pensando duas coisas. Uma é fazer o atendimento, porque eu estou precisando muito de Jesus perto de mim, meu Jesus perto de mim. E olha que eu tenho fé, eu tenho espiritualidade e eu tenho Jesus. Eu trabalho com um grupo de autoajuda, né, Kelly? E Jesus, o poder superior, né? A gente chama de poder superior. Deus está muito dentro dos grupos de autoajuda. Então, eu não estou muito distante, não. E mesmo assim, eu acho que eu estou precisando do meu Jesus. E a outra coisa, eu estou pensando aqui na gente fazer isso de novo daqui a um tempo. Conversar outra vez daqui a um tempo. Porque eu acho que esse chamado tem que ser repetido. Tá? Eu espero que vou terminar e depois vamos conversar uma outra live sobre uma outra live. Esse chamado tem que ser repetido. Eu gostaria, né? Tipo, sei lá, daqui a um tempo a gente fazer de novo. E você conseguiu, assim, ficou claro para você, espero que tenha ficado para a audiência, mas Ficou que para mim. a gente Mas eu acho que leva a quando eu falo espiritualidade. repetir, Kelly, eu não falei repetir porque não ficou claro, não. É repetir Não, para eu reforçar entendi. a importância da coisa, sabe? Falar de novo significa repetir aquilo que é importante, porque é importante. E quando eu te digo, se você entendeu, é que assim, vai tão além da religião, não importa a sua religião, a sua crença, mas o que importa, como eu falei, eu só sei falar de Jesus porque eu só conheço ele, mas vai além de citar os versículos, de saber aquilo ali decorado. É Uhum. através da sua vida, né? É através de um trabalho social, é um médico, quando é usado para curar uma pessoa. É uma pessoa que te faz um benefício na rua, e eu falo que são os anjos. Nós somos anjos. Quando nós somos usados para o bem, para levar uma palavra, e não precisa falar nada de religião. É Não. você levar o amor, é você se dispor a andar nesse caminho de luz. É sobre isso, né? O nosso mentor, eu vejo Jesus na vida dele, porque ele leva o amor, ele leva a esperança, ele leva a vida, ele reconstrói famílias, ele devolve a autoestima. Ele é um Isso é instrumento. Jesus. É Ele isso. leva Jesus, falando ou não falando, né? Então é sobre isso. É essa espiritualidade. Obrigada, querida. Eu vou ter que pedir para você se despedir, porque chegou o nosso tempo.
Eu te agradeço muito por ter vindo, por ter falado tanta coisa maravilhosa. Muito obrigada, do fundo do meu coração. Eu sabia que ia ser bom, mas não tinha ideia que ia ser tão bom. Né? Então, obrigada do fundo do coração, Kelly. Se despede da gente e garanto para você que a gente vai voltar e a gente vai marcar atendimento, sim. E a gente vai voltar aqui, sim, porque tem que falar isso de Ó, novo para as pessoas. eu acabei de olhar. Eu tenho 1 minuto, é isso? Na verdade, menos até, mas fala, fala. Enquanto o Dedé não Bom, então eu interromper a quero gente, a gente fala. agradecer. Eu quero agradecer vocês, eu quero agradecer a audiência, eu quero agradecer você que vai assistir depois do ao vivo, no gravado. E eu quero pedir que Deus abençoe todos vocês e que nesse momento tão importante do cristianismo, que significa o renascimento, que todos os ouvintes aqui, todo o público, você, o Dedé, todos os envolvidos, todos aqueles que estão debaixo dessas tendas da vida de vocês, sejam abençoados, tenham esse encontro com a espiritualidade, com a essência de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu tô com Deus. Ele, o Rei do Universo, nos colocou no planeta para que nós cuidássemos dele. Infelizmente, não estamos fazendo isso. Não estamos, não. Eles não estão fazendo isso. Mas nós temos que contribuir com a nossa parte. Um pedacinho de cada um. Cuidando cada um do seu próximo. E, consequentemente, cuidaremos daquilo que nos cerca. Planeta Terra. Até quinta que vem com mais uma edição com produção de Rodrigo Bugarim. A nossa FM traz Ética do Amanhã, o verdadeiro podcast, com Noemi Coelho. Boa noite e até quinta. Tchau. FM.